Enfermagem. Essa foi uma das profissões que mais passou por dificuldades durante a pandemia, tanto com a perda de profissionais e também com o enfrentamento de uma coisa totalmente nova, que é o coronavírus. As adaptações foram diversas, protocolos de higienização mais rigorosos e jornadas de trabalho mais longas fizeram com que pequenas mudanças fossem feitas para esses profissionais. Está começando agora mais um Planeta ESPI. A enfermagem faz parte da linha de frente do enfrentamento ao Covid-19. Os profissionais da área foram um dos mais afetados pelo vírus. O Brasil já registrou mais de 800 mortes de enfermeiros. Os mesmos, além de passar por dificuldades em combater um vírus novo em uma situação atípica de pandemia, tiveram que ver seus companheiros perderem a batalha contra o coronavírus. O enfrentamento em si, acredito que tenha sido isso, porque graças a Deus no hospital onde eu trabalho, temos à disposições os materiais de EPI necessários, então todas as vezes que a gente precisa estar no plantão para cuidar desses pacientes, a gente se equipa, tá à disposição nossa. Mas lidar com isso, lidar com a situação, o enfermeiro, ele está ali para cuidar do paciente, promover ali o cuidado necessário, mas essa doença é muito nova, né? E veio devastando mesmo. E antes de sermos enfermeiros, somos seres humanos, temos famílias, temos vida, né? Ver também os nossos colegas de trabalho sendo afastados, ficando doentes, muitos perdendo a vida também. É muito difícil para a gente. A gente precisa ter uma estrutura emocional muito grande. Muitas vezes a doença, ela reage muito rápido, né? E você, às vezes, dá tempo de comunicar ao paciente que ele vai ser entubado, outras vezes não dá tempo, e muitos casos a gente vê que o paciente não consegue retornar, né? E a gente que está nessa área, a gente precisa lidar com tudo isso, né? Com o nosso cuidado, com o cuidado do outro, com o cuidado da família do outro. Então eu acho que enfermeira é um pouquinho de tudo, né? Enfermeira é um pouquinho de amigo da família, um pouquinho de parente, então a gente tem que fazer todo um papel aí também de outras áreas que não é nossa, né? Um pouco de psicólogo para você poder conversar um pouquinho com a família, um pouquinho com o paciente que tá ali doente, que tá desesperado, que tá com medo, que tá aflito de que a situação dele vai piorar e ele vai perder as pessoas que ele ama, né? E você tá ali, e você acaba carregando tudo isso para você, né? E você também precisa de um tempo, de alguém para poder desabafar. No hospital que eu trabalho também, eles disponibilizaram serviço de psicólogos, né? Para a gente poder conversar um pouco, porque a gente também precisa. No enfrentamento da pandemia, destaca-se o papel da enfermagem nas ações de vigilância, prevenção, controle sobre a transmissão do vírus, assistência aos enfermos, pesquisa sobre a Covid-19 e orientações à comunidade. Além disso, eles precisam ter o olhar atento ao cuidado do ser humano, do ambiente, da família e da coletividade, sempre com um olhar de empatia e acolhimento. Os estudantes da área precisam de aulas práticas para obter o melhor desenvolvimento de suas habilidades. Mas com a chegada da pandemia, muitos desses aprendizados foram adquiridos parcialmente por meio de aulas remotas. A minha rotina antes da pandemia era basicamente acordar, ir para aula, assistir as aulas no período da manhã, depois almoçar, ter estágio a parte da tarde inteira, ter que chegar em casa e ainda revisar a matéria, e estudar para as provas presenciais, sejam elas, né, teóricas, práticas, então era bem corrido. A pandemia, ela trouxe alguns impactos diretos no curso, né, eles negativos e positivos, como eu enxergo, né, o lado
negativo é onde eu fui um pouco prejudicada no quesito estágio, né? Teve a paralisação dos estágios, das aulas presenciais práticas, que é uma coisa que a gente no curso de enfermagem usa muito, né? A parte prática. Então elas foram canceladas, eu fiquei o período de 2020 inteiro tendo aulas somente remotas. Então tem né, esse problema. Mas também tem um impacto que eu enxergo como positivo, que é, por exemplo, ter a aula gravada, né? Às vezes existe uma aula ou outra que não dá para assimilar bem no momento, mas ter ela disponível para mim em todo momento é muito bom, onde eu posso rever, assistir de novo, pausar, fazer as minhas anotações, voltar quantas vezes for necessário. Acho que minha maior dificuldade foi essa, de sentir essa falta do conteúdo prático, dos estágios também que foram paralisados, né? É um método muito eficaz o estágio, porque a gente aprende de fato na prática, com pacientes de verdade, com patologias de verdade, né? Onde a gente tem que desenvolver nosso raciocínio clínico e tudo mais. Uma das profissões da área da saúde que mais teve que se adaptar durante a pandemia foram a dos anestesistas. Além de terem que manter a sua área, eles tiveram que se especializar no tratamento dessa nova doença. Lidar com a intubação de seus pacientes e conseguir vivenciar esse novo ambiente, cheio de medidas e restrições, foram sem dúvidas um enorme desafio para esses profissionais, que tiveram mesmo que se reinventar. Acho que a primeira grande dificuldade foi o cancelamento das cirurgias, porque muitos pacientes que precisavam operar e precisavam ter uma recuperação da cirurgia na UTI não puderam mais operar. Isso atrasou diversos procedimentos que não eram procedimentos de urgência, mas que eram procedimentos que tinham uma relativa pressa para serem feitos, assim como as cirurgias que a gente chama de eletivas, né? Que são as cirurgias estéticas, cirurgias com outros propósitos. Então o papel do anestesista ele teve que ser reinventado. A gente saiu do centro cirúrgico e foi ajudar nas UTIs. Durante a pandemia eu trabalhei na UTI do Hospital Sírio-Libanês e do Hospital do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. O anestesista é um profissional que ele lida muito com intubação. A gente praticamente intuba 90% dos pacientes que a gente encontra para fazer as cirurgias, para fazer os procedimentos. A gente intuba os pacientes. Então esse nosso conhecimento sobre esse procedimento foi muito útil nesse novo cenário. Os equipamentos também foram muito importantes. A gente precisou reaprender a andar dentro do hospital. Sempre paramentado, sempre de máscara, sempre com um avental descartável, óculos de proteção. Agora, nesse momento, eu estou no hospital, mas eu estou numa área que é livre de pacientes, então eu estou sem máscara, eu estou numa sala isolada. Mas é uma coisa também que veio para ficar. Mas não é que a gente não usava máscara, não é que a gente não tinha esses cuidados de proteção. Mas agora a gente precisa ter para absolutamente todos os pacientes, em praticamente todos os ambientes dentro do hospital. À medida que a pandemia progredia, a gente aprendia novas coisas e a gente tinha que se deparar com outros novos desafios. Então a gente foi aprendendo ao longo do caminho muita coisa importante, muita coisa que a gente segue até hoje, que usa até hoje. Esse foi mais um episódio do Planeta ESPM. Ficamos por aqui e muito obrigado.